Oi, a gente conversa bastante aqui no canal, eu falo com você bastante sobre pronúncia. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição que eu fiz há muito tempo atrás, falando da dificuldade da gente aprender a pronúncia ou treinar a pronúncia em inglês. E hoje a gente vai falar dos erros mais comuns que você provavelmente comete falando inglês e que todo mundo comete falando inglês relacionado à pronúncia. Por que vem esse erro? O erro acontece porque o erro vem de uma dificuldade. Existem sons em inglês que a gente naturalmente tem mais dificuldade de falar. Normalmente esses sons vêm do fato que a gente não tem isso em português. Então aquele sonzinho, aquela palavrinha que não existe em português, aquela pronúncia que não existe em português, fica mais difícil da gente usar no inglês, porque o nosso cérebro está acostumado a falar a nossa língua nativa, que no seu caso é o português, no meu também. Então a gente tem que treinar isso, tem que treinar a cabeça, tem que treinar principalmente a língua, a boca. Nesse vídeo que eu falei, eu falo bastante das técnicas para treinar a pronúncia, e hoje então eu vou falar para você do risco, né, do que a gente mais tem de arriscado, de mais perigoso desses erros e o que pode acontecer você cometendo esses erros de pronúncia em inglês. O primeiro erro que todo mundo comete pronunciando inglês é com o som do TH. Eu já fiz um vídeo também vou deixar na descrição, hoje tem bastante vídeo referência sobre pronúncia aqui no canal. O som do TH, ele é dividido em dois tipos de som. Então quando você lê a sílaba, né, as duas letrinhas TH, a gente pode ter o som do que tem essa carinha assim, o símbolo fonético tem esse jeito aqui, e esse aparece em think, em thought, no número 3, que todo mundo confunde bastante na hora de falar. Então o grande jeito de você pronunciar esse é colocando a sua língua atrás do dente da frente, e tem que aparecer essa língua, a língua tem que ser mostrada, tem que aparecer para o mundo. Então esse é um erro comum, e o erro que o brasileiro faz normalmente é confundir com o som de t. Então não é tree, é three. Esse TH também tem um outro som, né, que é diferente, né, desse, que é o som de the, que aparece em that, em those, que aparece em the, tipo the best. A gente tem uma vontade brasileira de fazer o som de D, como se fosse the best. E não é, o som de the. Então também é uma coisa para treinar e é um erro bem comum. Outra dificuldade de língua, de músculo que a gente tem para pronunciar, e é um erro bem comum, é o som do R. O R é uma confusão, porque ele pode aparecer sozinho e ser bem confuso, que nem na palavra squirrel, ou ele também pode aparecer associado com o L. Então quando é RL, eu tenho certeza que fica difícil para você. Então é um som que ele mexe bastante com a língua tem que se movimentar bastante dentro da boca, então é uma coisa de treino. Como por exemplo nas palavras world e girl. World e girl. Então pode treinar, pode fazer bastante esse som, porque é um erro bem comum. Esses dois tipos de erros são erros de músculo, são erros de musculatura da nossa boca. Mas também existem erros que o brasileiro, né, nós brasileiros cometemos, que são referentes à diferença de escrita e de fala. Então um desses erros são as letras que a gente que a gente lê, mas a gente não fala, que são as silent letters, são os sons mudos, como por exemplo na palavra island ou no verbo climb. Island e climb. Tá vendo que pelo sonzinho do que eu tô falando, algumas letras sumiram do jeito que tá escrito aqui embaixo? Então island, o S desapareceu, e climb, o B não é falado. Então fique atento a esse erro, porque é bem comum da gente cometer e é super normal do brasileiro, então tem que treinar. O último erro que aparece bastante para quem tá aprendendo inglês, e você pode estar cometendo esse erro também, é um erro de stress. Não é o stress do nosso dia, o stress de aprender inglês. O stress é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Então, por exemplo, um clássico erro do brasileiro é a palavra vegetables.
vegetables, que alguns alunos têm o costume de falar vegetables. Então a gente às vezes usa a pronúncia, né, do que a gente tem em português, que seria vegetais, e a gente tenta trazer isso pro inglês. Então a pronúncia, o estresse, a sílaba mais forte da palavra, ela muda. Lógico, né? Porque você tá vindo do português pro inglês, então cada palavra vai ter uma sílaba tônica marcada diferente. No dicionário, quando você procurar pela sílaba tônica, vai ter uma virgulazinha voadora, como se fosse um apóstrofozinho para marcar a sílaba mais forte da palavra que você tá aprendendo. Então, vegetables vai ter um tracinho na primeira sílaba. Outra palavra que a gente confunde bastante é o adjectives, que são os adjetivos. A sílaba tônica é a primeira sílaba em inglês, então fica adjectives, e é só treinar. Entra no site teacherfernanda.com.br para você ter mais informação sobre isso, tem um monte de coisa bacana lá. Espero que tenha sido útil para você, que tenha ajudado, and bye! Expression of the day. E a expression do vídeo de hoje é barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Se você traduzir ao pé da letra, fica algo como latir embaixo da árvore errada. E tem a ideia de que você usa quando você está culpando alguém que não tem nada a ver com o assunto. Então imagina que você chega pro seu amigo do trabalho e começa a reclamar do seu chefe. Então ele vai virar pra você e vai falar: "You're barking up the wrong tree. I'm not responsible for that." Então você está culpando a pessoa errada, eu não sou responsável por isso. De quem você deveria estar reclamando é do nosso chefe. Então quando você estiver culpando alguém por uma coisa que essa pessoa não fez, você está barking up the wrong tree. Pode colocar na sua listinha de expressions of the day, and bye!